Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. A grande preocupação na economia brasileira e na economia internacional ao longo dos últimos tempos tem sido a alta do preço do petróleo. A commodity vem experimentando elevações significativas e tudo indica vai continuar subindo ao longo das próximas semanas, até que em 2022, ao longo de 2022, o petróleo possa experimentar alguma redução no seu preço. Para entender o que está acontecendo, nós temos que olhar para o lado da oferta e para o lado da demanda de petróleo. Se a gente começar por demanda, a demanda cresceu muito ao longo dos últimos tempos, cresceu de forma muito acelerada por conta das medidas de flexibilização que têm sido adotadas ao redor do mundo. Com a flexibilização, os aviões voltam a voar, os carros voltam a circular, fora as quantidades enormes de insumos e derivados do petróleo que começam a ser consumidos. O petróleo não é só gasolina, não é só diesel. O petróleo também são plásticos e uma série de componentes que são utilizados para a produção industrial. Se a gente pensar no hemisfério norte, a demanda por petróleo tem aumentado bastante, mais especificamente por gás. A demanda por petróleo na China também tem aumentado de forma significativa com a substituição de usinas a carvão por usinas movidas a gás. É muita demanda crescendo ao redor do mundo ao mesmo tempo, sem a capacidade de aumentar a produção de maneira veloz, de maneira significativa. A produção diminuiu muito durante o período da pandemia. Os países da OPEP, associados à Rússia, se organizaram para diminuir a produção. Diminuir a produção é algo rápido, relativamente rápido. Retomar a produção, nem tanto. Retomar a produção envolve reativar contratos, envolve recontratar pessoas, envolve reorganizar o sistema produtivo, envolve importar equipamentos, trazer insumos, e nada disso acontece de uma hora para outra. Então, estamos falando de um processo onde a produção de petróleo não tem conseguido crescer na mesma velocidade que a demanda e muito provavelmente não conseguirá atender a demanda ao longo das próximas semanas. E não atendendo, consequentemente, o preço deve subir no mercado internacional. Isso sem falar de problemas no Golfo do México em função de atividades pluviométricas atípicas. Enfim, estamos falando de um contexto onde o preço do petróleo vem subindo simplesmente porque a demanda tem crescido mais rapidamente do que a oferta. E a demanda vai continuar crescendo mais rapidamente do que a oferta até o final desse ano de 2021. Em 2022, se tudo ocorrer como previsto, a produção de petróleo vai começar a alcançar a demanda e, consequentemente, o petróleo volta a convergir para patamares um pouco mais baixos no mercado internacional e a dar um alívio para países que consomem essa commodity em larga escala. É importante destacar também que, no caso do Brasil, existe um elemento de pressão extra, que é o dólar. O petróleo é cotado em dólares e, consequentemente, no Brasil ele está subindo duas vezes. Ele está subindo porque o petróleo está subindo no mercado internacional e ele está subindo também porque o dólar subiu bastante no Brasil ao longo dos últimos tempos. Subiu bastante por conta de uma imprevisibilidade na política econômica, subiu bastante porque a taxa de juros foi mantida num patamar muito reduzido por muito tempo, subiu bastante por conta da dificuldade que o Brasil está tendo de atrair investimento estrangeiro, enfim. Vários elementos somados têm levado a essa alta da moeda americana no Brasil e essa alta da moeda americana somada à alta do preço internacional do petróleo acabam impactando de maneira muito forte e significativa o preço do combustível, dos combustíveis por aqui. Combustíveis mais caros acabam tendo impacto inflacionário e desacelerando o ritmo de atividade econômica. Essa é uma preocupação dupla no caso do Brasil, porque a alta do petróleo, como a gente viu, não é o único vetor a pressionar a inflação, ainda tem a alta do dólar, mas lá fora existe esse temor, o temor de que uma alta exacerbada do preço internacional do petróleo possa gerar uma pressão inflacionária de grande monta e possa também gerar uma certa desaceleração da recuperação da economia mundial. A ver o que acontece ao longo das próximas semanas, dos próximos meses, e a ver também o impacto que o preço do petróleo
vai gerar no mercado internacional. O fato é que estamos falando de um mundo que está sofrendo com inflação, estamos falando de um mundo que está tendo combustíveis mais caros de maneira significativa e tendência de melhora mesmo só ao longo do ano de 2022. Vamos acompanhar aqui no Petit Jornal o desenrolar dessa história que tem muito impacto do ponto de vista econômico e político internacionalmente. Se você gosta do projeto do Petit Jornal, fica aqui o convite para você se tornar nosso apoiador. Lá no site do Petit, petijornal.com.br, tem uma seção Apoio Petit, com todos os direcionamentos para você se tornar nosso apoiador, seja você residente no Brasil ou no exterior. O Petit é uma mídia 100% independente, mantida exclusivamente pela ajuda de nossos apoiadores, a quem agradecemos enormemente. No mais, eu sou Daniel Souza e falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petijornal.com.br.